Olá pessoal, então hoje vamos trabalhar na frente B e módulo 2. O assunto é ângulos e triângulos, mas neste vídeo vamos falar apenas sobre os ângulos, correto? Então aqui começamos com a primeira definição. O que são ângulos consecutivos, né? São dois ângulos que possuem um lado em comum. Então notem no primeiro desenho, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Eles têm o lado OB em comum. Notem no segundo exemplo, o ângulo POQ e o ângulo ROQ, eles têm o lado OQ em comum. E por isso eles são chamados, então, de ângulos consecutivos. Já nos ângulos adjacentes, são dois ângulos consecutivos, a definição anterior, mas que não possuem nenhum ponto interior em comum. Certo? Então aqui nós temos o ângulo BOC, ele é adjacente ao ângulo COA. Bom, agora sim, duas definições bastante interessantes e importantes, e em vários exercícios vão ter essas definições aparecendo. São os ângulos complementares, o desenhozinho já nos informa. O que são esses ângulos complementares? Quando a soma desses ângulos der um resultado de 90 graus, correto? Então, os ângulos complementares. Então, 30 é o complementar de 60, porque 30 mais 60 representa 90 graus. Já a outra definição são os ângulos suplementares, né? São ângulos cuja a soma fecha em 180 graus. Aí dizemos que um ângulo é o suplemento do outro. Então agora aqui nós temos então a classificação dos ângulos, né? Que vocês podem acompanhar pelos desenhos abaixo. O ângulo reto, ele é um ângulo em que a medida é de 90 graus. Já o ângulo agudo, a medida tem que ficar entre 0 e 90 graus. E a medida do ângulo obtuso, ele tem que ficar entre 90 e 180 graus. Outra definição muito importante na resolução dos problemas que seguem agora é o ângulo OPV, os ângulos opostos pelo vértice. Sempre os dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Lembre sempre dessa relação. Então aqui nós já temos um exercício que fala: dois ângulos consecutivos são complementares. Bom, então já começa a informação que os ângulos consecutivos são complementares. Então a gente tem esse desenho. Então, alfa e beta são consecutivos e são complementares. Complementares porque a soma fecha em 90 graus. Agora, o que são as bissetrizes desses ângulos, né? As bissetrizes são exatamente o ângulo alfa, ele é cortado em dois ângulos iguais, alfa meios e alfa meios. E o ângulo beta, cortado em dois ângulos iguais, beta meios e beta meios. Então, o que ele quer? Ele quer exatamente o ângulo formado por essas duas linhas tracejadas, correto? E o que eles são? Alfa meios mais beta meios. Alfa mais beta sobre 2. E o que é alfa mais beta? É 90 graus. Então, o ângulo formado pelas bissetrizes desses ângulos, ele é 45 graus. Ao desenhar a planta baixa de uma residência, o desenhista cometeu o seguinte erro. Traçou um ângulo de 60 em vez de traçar 3/4 do suplemento de 60. Então, para início, vamos só relembrar. Se o ângulo é 50, quem que vai ser o seu suplemento? É o que falta para 180, ou seja, 130 graus, correto? Então, vamos adiante. Então, quem é o suplemento de 60? É o que falta para 180, ou seja, 120. Então, o que ele quer encontrar? 3/4 de 120. 360 dividido por 4, que resulta para nós em 90 graus. Agora um assunto bem interessante também, tem algumas questões que a gente vai trabalhar com esses conceitos. Retas paralelas cortadas por uma transversal, paralela R e S. Vocês podem notar que na paralela, as paralelas cortadas por essa transversal, em cada uma originam 4 ângulos iguais aos outros 4 ângulos. E que alfa é o ângulo agudo e beta é o ângulo obtuso, em que alfa mais beta é 180 sempre, correto? Então agora a gente vai passar para a nomenclatura desses ângulos.
A começar com o ângulo correspondente. Eles são ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida alfa e beta. Já aqui, os ângulos alternos. No primeiro caso, alternos internos. No segundo caso, alternos externos. E o que eles são? Eles são congruentes também, eles têm a mesma medida. Já os ângulos colaterais, e aqui nós temos os colaterais internos, estão no mesmo lado, e interno as retas R e S, alfa e beta não são congruentes. Alfa e beta são suplementares, ou seja, a soma do alfa com o beta fecha em 180 graus. Então aqui nós temos um exemplo, né, que coloca que duas retas R e S são paralelas, me dá o ângulo 1, me dá o ângulo 2, mas pede o ângulo 3. Bom, eu prefiro fazer essa questão, embora tenha caminhos diferentes de realizar o procedimento dela, é prolongar e formar um triângulo. Notaram ali? Prolongamos a linha e formamos um triângulo. O que a gente tem ali? O ângulo 1 lá de cima é igual ao ângulo 1 ali de baixo. Eles são os ângulos alternos e internos, ou seja, eles são congruentes. Agora eu vou perguntar para vocês, quem é o ângulozinho preto que está do lado do 3? Então esse ângulo é 180 graus menos o que vale o 3, que a gente não sabe quem é. Agora, o que nós temos que lembrar? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale sempre 180 graus. Então vamos somar os três ângulos. O ângulo 1, o ângulo 2 e o ângulo 180 menos 3. E a soma de todo mundo resulta em 180 graus. Cancelando 180, a conclusão que chegamos é que o ângulo 3 é a soma do 1 com o 2. Como o 1 é 45 e o 2 é 55, chegamos então em 100 graus. Já nesta outra questão, também temos duas retas cortadas por uma transversal e quer saber a subtração do ângulo B menos o A, sabendo que o B é o triplo do ângulo A. Essa informação é extremamente importante, mas vamos lá. Então, o desenho está aqui. O que a gente tem aqui embaixo? 180 menos B, correto? Agora, notem bem, o que 180 menos B e o ângulo A eles são? Eles são congruentes, correto? Eles são chamados de correspondentes, mas o que me interessa é que eles têm a mesma medida. Então, significa que o ângulo A é 180 menos o B. Como do enunciado nós sabíamos que B é o triplo do A, nós temos um pequeno sistema. E aí, nesse pequeno sistema, encontramos o valor do A, então, sendo 45 graus. Como B é o triplo do A, triplo de 45, 135 graus. Como ele quer a subtração do B menos o A, 135 menos 45, fechamos em 90 graus. Uma boa questão com a distribuição dos ângulos e a compreensão do que são os ângulos correspondentes. Eles são congruentes. Essa questão é muito parecida com uma que a gente já fez. A gente tem então θ e alfa são dois ângulos adjacentes e complementares, então está o desenho. Aí ele comenta as bissetrizes do ângulo θ e do ângulo alfa. Aqui estão as bissetrizes, as linhazinhas tracejadas, e ele pede o ângulo formado pelas bissetrizes, né? Então, o ângulo formado pelas duas linhas tracejadas, alfa meios mais θ meios, ou seja, é alfa mais θ dividido por 2. Aqui nessa questão ele faz um comentário sobre que x, y e z, né, são alguns ângulos que são diretamente proporcionais aos números 5, 20 e 25. Né? Pois muito bem, se eles são diretamente proporcionais, então temos que lembrar, se somarmos todos os 5, o 20 e o 25, dá o círculo completo. E o círculo completo é 360 graus. Então, o que dá a soma do 5 com 20 com 25? Dá 50. Então, 50 equivale a 360. Como o nosso objetivo é encontrar o valor do x, 5 equivale a x. E aí a gente multiplica cruzado e chegamos em x igual a 36. Mas a pergunta
Não é esta. A pergunta é o suplemento do ângulo de medida x. E o suplemento é o quanto falta para ele chegar a 180. Falta, então, 144 graus. Então, essa aqui também temos duas retas paralelas. Então, o primeiro passo é repetir esse desenho aqui. E começar a fazer uma distribuição. Esse ângulo de 140, ele é oposto pelo vértice ao 140 que deu no desenho, correto? Vamos adiante. Só que para que a gente possa descobrir aquele ângulozinho do triângulo do lado do 120, é importante entendermos essa figura ao lado. Note, 90, x e y. O que dá 90 mais x mais y? É 180 graus. Então, o y vai ser o quê? 90 menos x. Então, a gente não pode dizer que aquele ângulo do lado do 120, interno ao triângulo, também é 90 menos x? Dá, né? Agora, notem, esses dois ângulos circulados, eles são o quê? Correspondentes. Ou seja, eles são congruentes. E se eles são congruentes, igual aos dois. Ou seja, 90 menos x mais 120, é o ângulo da direita, é igual ao 140, que é o ângulo da esquerda. E aí a gente chega que o x equivale a 70 graus. Já nesse aqui, ele fala que duas retas são cortadas por uma transversal, de modo que a soma dos dois ângulos agudos formados vale 72. Então, vamos lembrar aqui da duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Notem que os ângulos agudos são sempre iguais. Então, essa informação que ele diz que dois ângulos agudos vale 72 graus, então eu posso dizer que 2α igual a 72, beleza? Então, alfa vai ser 36. Mas a pergunta dele é o ângulo obtuso. Mas a gente sabe pela relação que alfa mais o beta é 180 graus. Como o alfa vale 36, o beta, então, vai valer 144 graus. O triplo do complemento de um ângulo é igual a terça parte do suplemento desse ângulo. Então, vamos lembrar que se a gente chamar o ângulo de x, o complemento será 90 menos x. E o suplemento, 180 menos x. Pega essas duas informações agora e trabalhe com o enunciado. O triplo do complemento é igual a terça parte do suplemento. O triplo do complemento é 3 vezes 90 menos x. A terça parte do suplemento é 1/3 de 180 menos x. Desenvolvendo, chegaremos então, lá no final, em 8x igual a 630. Mas lembre, as alternativas estão em radianos. Então, vamos lembrar, transformar inicialmente 630 em radianos. Se 360 vale 2π, radianos, 630 vale x. Com a regrinha de 3, chegaremos em x igual a 7/2 de π. Pega esses 7/2, coloque no lugar dos 630 e aí chegaremos então em 7π sobre 16. Gente, no nosso próximo vídeo nós vamos tratar do assunto triângulos, né? Então espero que vocês trabalhem esse exercício de ângulos. Com o próximo vídeo de triângulos, a gente fecha este módulo do nosso material, correto? Então, até o próximo vídeo.